Nessa aula do nosso curso de SQL para análise de dados, a gente vai estudar o tipo date, ou seja, a gente vai aprender a lidar com datas dentro do SQL. Oi gente, eu sou a Kizzy e esse é o canal Programação Dinâmica. Aqui você encontra vídeos sobre ensino de programação, ciência de dados e discussões sobre tecnologia. Esse aqui é o 11º episódio do nosso curso de SQL. Se você quer aprender mais sobre SQL, eu recomendo que você confira o link da playlist que está aqui na descrição. Antes de falar sobre as datas, eu quero abrir aqui a documentação do BigQuery. Acho que é a primeira vez que eu estou fazendo isso aqui, mas eu recomendo bastante que vocês sempre recorram à documentação para aprender um pouco mais sobre a linguagem que vocês estão estudando, sobre o ambiente de desenvolvimento, enfim. Aqui a gente tem todos os tipos de dados do Google Standard SQL, ou seja, o SQL padrão aqui no ambiente do Google. E, como vocês podem ver, existem vários dados aqui na lateral, a gente consegue ver, são vários tipos de dados, vários mesmo, mas a gente vai conversar nesse vídeo, como eu falei, sobre o tipo date. Aqui ele está dizendo que o tipo date representa uma data de calendário lógico, independente do fuso horário, importante. Um valor date não representa um período de tempo específico de 24 horas, em vez disso representa um período diferente de 24 horas quando interpretado em fusos horários diferentes, podendo representar um dia mais curto ou mais longo durante as transições de horário de verão. Para representar um ponto absoluto no tempo, você tem que utilizar o carimbo de data-hora, né, que é o que a gente chama de time stamp, normalmente, aqui o time stamp. Então, acho que isso aqui é importante da gente falar. Existem alguns tipos dentro do SQL, mas em outras linguagens também, que se referenciam a essa lógica que a gente está acostumada para lidar com tempo e com data, né? Então, a gente tem o date, a gente tem o date time e a gente tem o timestamp. E eles são coisas diferentes. Aqui, como eu falei, a gente vai lidar com date e quando eu for falar de date, de data, a gente está se referindo justamente a essa descrição aqui que a gente acabou de ler. Então, há um dia, há uma data, né, do calendário que pode ter um número de horas diferentes em cada lugar, né, em cada fuso horário. E, obviamente, esse dia, né, como a gente está acostumado, o dia 1º de janeiro, por exemplo, começa no Japão em horário diferente que no Brasil. Então, existe essa diferença. E é preciso saber disso quando a gente está lidando com cada tipo, né, do que a gente está tratando. Mas, normalmente, até na nossa vida cotidiana, quando a gente está falando do dia, a gente não está tão preocupado com essas diferenças de horário, né? E é justamente por isso que existe esse tipo e existem outros tipos que levam em conta hora e tempo absoluto para quando você precisa dessa informação. Entendemos aí que existem vários tipos de dados e que tipo é esse que a gente está conversando aqui. Acredito que seja um pouco intuitivo até para você, mesmo que não tenha lidado com datas ainda no SQL, que lidar com datas é útil. Se você até já lidou com datas em outras linguagens, você sabe que existem recursos, né, para lidar com data que são muito úteis para você analisar dados. Então, por exemplo, no Pandas a gente usa muito o tipo date time para lidar com colunas que são datas e fazer operações. E quem já teve essa experiência sabe que faz diferença ter isso como ferramenta, por isso eu fiz um vídeo especial sobre esse tipo de dado. Isso significa que os outros tipos de dados não são importantes? Não, pelo contrário, existem vários tipos importantes aqui, inclusive recomendo que vocês olhem essa documentação e se você está lidando, né, se dentro do seu dado tem algum desses tipos específicos que você não conhece, que você quer aprender mais sobre, que você quer entender o que significa, recorre sempre à documentação para se aprofundar nesse sentido. Agora então eu vou abrir aqui também na documentação as funções de data. Então, existem muitas funções que você consegue usar aqui dentro do ambiente, né, da linguagem SQL padrão para lidar com o tipo date. O primeiro deles, que é bem útil, é esse current date. E a partir daqui, então, gente, eu vou ir e voltar aqui na documentação para a gente poder ver essas coisas na prática. Então, aqui ele já dá exemplos, né, para a gente utilizar essas funções. Eu posso copiar aqui, ó, o código e eu posso rodar isso no BigQuery, no Google Cloud, né? Gente, vocês entenderam que eu tô olhando para cá porque a minha tela tá aqui, né? Eu tenho um monitor aqui do meu lado para poder fazer essas consultas e tô filmando a tela dele para vocês verem comigo. Então, vamos lá. Se eu copiar aqui... ele copia tudo. Bom, vamos lá. Quero rodar só essa consulta. Ele tá falando select current date, então ele tá chamando a função current date as, tá dando um nome. Eu posso mudar esse nome, ó. As hoje, que ele vai me retornar o dia de hoje. Current, faltou a mencionar em inglês, né? É
atual. Ele deve até falar aqui, ó, retorna a data atual a partir do fuso horário especificado ou padrão. Como a gente não especificou o fuso horário, ele vai me retornar o padrão. Inclusive aqui, ó, ele explica como a gente poderia lidar com fusos horários, mas como eu falei, isso não é importante pra gente. Eu só quero que ele me diga que dia hoje, rodando essa consulta, a gente vai obter esse resultado. Ó, hoje é 4 de maio de 2022, exatamente o momento que eu tô gravando esse vídeo. Posso até colocar aqui no Google para mostrar para vocês. Não sei se ele me retorna. Ó, quarta-feira, 4 de maio de 2022. Eu até errei a digitação, mas o Google ele é esperto. Voltando para as funções de data. Extract é uma função legal que você consegue extrair de uma data que você tenha o dia, o mês ou o ano. Isso é útil. Tem um exemplo aqui que a gente pode rodar. E, bom, aqui, gente, ele está definindo, né, um conjunto de datas como date. E ele tá passando isso, se você se lembra, aqui no from, que é onde a gente geralmente passa a tabela, né? E aí, a partir desse conjunto que ele definiu, então ele gerou, tá vendo? Ele gerou um vetor de datas dessa data até essa. A gente pode mudar, ó. Pode fazer assim, ó, pra vocês verem essa personalização. Isso aqui, gente, eu já até considero um pouco mais avançado, tá? Mas, já que tem esse exemplo na documentação, a gente pode aprender a usar. E aí, então, ele tá usando esse cara como date. Aí depois ele referencia aqui no select o date e ele extrai dessas datas iso-year, iso-week, year, week. A gente poderia até, por exemplo, botar day aqui se a gente quiser. A gente pode mudar, né, essas coisas. E aí rodar. Eu inverti aqui a ordem de início e fim, ele não conseguiu rodar, agora ele vai, provavelmente. Pronto, agora sim, ó. Então essa função extração, ela extrai justamente aqui, ó, a parte do dia, da data. Aqui ele tá me dizendo qual semana do ano é essa data que tá aqui, o ano, a semana e etc. Então, gente, isso aqui, né, existem várias funções, elas são bastante poderosas. Essa extract eu acho que é uma poderosa. Essa aqui é muito legal também, que você consegue operar com datas, então, adicionar, olha o exemplo, ele passa uma data e adiciona um intervalo de 5 dias, nomeia como 5 dias depois e isso aqui é retornado, né? Mais uma coisa que eu vou recomendar para vocês é olharem essa documentação das funções de data para ver se tem alguma função, né, que resolve algum problema que vocês têm. Mas aqui na prática a gente vai entender como que a gente pode usar isso, aplicar esse conhecimento num contexto de um banco de dados, né? Porque aqui a gente está vendo para que essas funções servem isoladamente. Para a gente aplicar esse conhecimento, a gente vai se manter aqui no contexto de dados de eleições, né, do Tribunal Superior Eleitoral, mas ao invés da gente utilizar os dados das eleições em si, né, da base de eleições, que até onde eu vi, nenhuma dessas tabelas tem um tipo data, né, aqui nas colunas, a gente vai utilizar os dados de filiação partidária. Então a gente vai estar, né, mais ou menos no mesmo contexto, que são dados relacionados a eleições, né, eleitorais, mas não de eleições especificamente. E por quê? Porque esse dado aqui tem várias colunas do tipo date, né? Olha aqui. Primeiro a gente tem que aprender juntos como identificar o tipo da coluna. Já falei isso antes, mas vale reforçar. Então aqui a gente tem o esquema, né? As colunas que estão dentro desse dado que eu acabei de abrir aqui. Vou até empurrar esse cara pro lado. E aqui, ó, a gente tem data de filiação, é um date, data de processamento é um date, data de desfiliação é date, e outras colunas aqui são string ou inteiros, beleza? Ah, eu não sei o que é string. Legal, então você vai na documentação, tipo string, o que é? Você aprende, é um comprimento, é um conjunto de caracteres. Poderíamos chamar de palavra, né? Mas tecnicamente é um conjunto de caracteres, beleza? Voltando então. Para a gente fazer a nossa consulta, eu vou clicar aqui, ó, que ele gera uma consulta. Vou rodar aqui, ele vai selecionar a data de filiação dessa tabela. Bom, uma coisa que a gente pode fazer, gente, fazer o tal do extract que a gente aprendeu ali. Então, ó, a gente vai usar extract. Tem que lembrar como é que esse extract acontece. Então, vamos olhar a estrutura dele. Você fala o que você quer dessas opções aqui, extrair from a sua data. Então, vamos lá. Vamos extrair o dia, então, day, from, e aqui a gente passa a nossa coluna data, ó, e a gente pode rodar. Aqui, então, ó, ele criou uma coluna pra gente com o dia, só que eu não renomeei, então ficou meio feio, né? Se eu renomear, fica melhor. Então, a gente tem a data e a gente tem o dia. Aprendemos a usar o extract, então. Mas existem
outras funções que a gente pode utilizar, inclusive uma função que eu acho que eu nem mostrei aqui, que é a função de formatar data. Acho que ela é bem útil, não cheguei a mostrar, mas eu posso mostrar. Essa função de formatar data, ela nos permite fazer a formatação e ele tem aqui a questão de quais são os formatos compatíveis. Então, a gente sempre tem que olhar a documentação, ó. No exemplo que ele usa lá, ele formata usando esse %x aqui, %x, tá vendo? Mas a gente pode utilizar isso da seguinte maneira. A gente tem aqui várias tags que podem indicar uma parte da nossa data. Então, quando a gente coloca %d, a gente está se referindo ao dia do mês. Quando a gente coloca %m, a gente está se referindo ao mês como número. Quando a gente coloca %y, a gente está se referindo ao ano com o século, né? Então, ó, como que a gente pode usar isso? Vou mostrar para vocês. A gente pode vir aqui. Na verdade, eu vou criar mais uma coluna para a gente sempre ter a referência do original. Então, a gente pode vir aqui e usar o format date. A gente passa a formatação, então eu vou querer que ele apresente primeiro o dia, depois hífen, depois o mês, hífen, depois o ano. Então, eu vou inverter em relação ao que está aqui como padrão e eu passo para ele a coluna que eu quero que ele use como, que eu quero formatar no caso aqui, né? Vírgula. Beleza. Não botei também um nome. É sempre bom, né? Pra gente saber, olhando ali embaixo, o resultado do que a gente tá tratando. Então, assim, a gente tem a data de filiação que tem que ser a mesma, né? Só que formatada. No Brasil, a gente costuma utilizar, ao invés de hífen, às vezes barra, né? Será que funciona? Podemos testar. Ó, funciona. Formatar a data dessa maneira. Então, essa é uma função que é bem útil também. Uma outra função que é legal, eu já falei, né, das funções de adicionar dias a uma data, subtrair, só que tem essa função aqui que é a função de diferença. Então, olha só, o que a gente pode fazer? A gente pode calcular, né, fazer uma operação. Vamos pensar o seguinte, dentro desses dados aqui, a gente tem data de filiação e data de desfiliação. E a gente poderia calcular, então, quanto tempo uma pessoa ficou filiada, né, uma vez que ela se desfiliou. Para isso, a gente pode, por exemplo, até adicionar a data de desfiliação aqui no nosso select. E, além disso, a gente vai querer selecionar date diff. E aí a gente vai passar a data de filiação e a data de desfiliação. A gente tem que passar um terceiro parâmetro, que é em que unidade a gente quer que ele calcule essa diferença. Então pode ser em dias, em semanas, em meses. Eu vou começar colocando em dias aqui. Então, ó, vou rodar. Perceba que tem várias datas de desfiliação que são nulas, então a pessoa não se desfiliou. A gente pode adicionar isso como uma cláusula, né? Mas antes eu vou dar um nome aqui para essa variável, que é tempo filiado. E aí, pra gente não ter que lidar com esses caras que são nulos, porque só faz sentido olhar para isso para quem se desfiliou, eu posso adicionar a condicional data de desfiliação não é nula. Veja que eu passei na ordem filiação e desfiliação, ele está fazendo o primeiro menos o segundo. Então, o ideal é eu passar o contrário, né? Eu não me atentei a isso ali na documentação, mas a gente pode inverter aqui. E aí sim, a gente tem o tempo de filiado positivo, né? Então, a pessoa se desfiliou em 29 de setembro de 2015. Não, a pessoa se filiou em 29 de setembro de 2015 e se desfiliou em 5 de outubro. Então, ficou 6 dias filiado. Pouquíssimo, né? A gente poderia ordenar também, usar todas as ferramentas que a gente já aprendeu, mas não é isso que eu quero fazer agora. Mas eu indico que você faça aí todas as combinações legais que vierem na sua cabeça. Um outro exemplo que eu acho que é legal da gente testar aqui é o seguinte. Vamos pensar nas últimas eleições gerais, né, em 2018. Aí, vamos supor que a gente quer olhar para as pessoas que se filiaram em 2018, mas a gente quer saber quanto tempo antes da eleição daquele ano ela se filiou. Legal? Então a gente quer fazer uma diferença de datas em relação a uma data específica, que é a data das eleições. Primeiro que para a gente saber a data das eleições, a gente vai ter que pesquisar. Não tem mágica para isso, não. Então, ó, eleições 2018, data. Primeiro turno foi em 7 de outubro de 2018. Ok, temos a nossa primeira informação. Não vou mais precisar desse cara, porque agora eu tô analisando um outro caso, mas eu quero selecionar as pessoas que se filiaram em 2018. Então, eu vou usar o extract para isso. Então, eu vou extrair o ano da data de filiação. Então, year from data de filiação. Vou extrair o ano
e eu quero que seja igual a 2018. Então, esse cara aqui vai calcular, vai pegar, e quando for 2018, ele vai selecionar pra gente. A data diff que eu quero fazer aqui é em relação a 7 de outubro de 2018. Então, olha que interessante. Como é que a gente faz para passar uma data para ele? O formato data para ele, a gente tem que ver até como ele faz na documentação. Então, perceba, ele digita a data entre aspas, o que seria uma string, e ele usa o date na frente para converter para o tipo data. Então é isso que a gente tem que fazer aqui. A gente vai passar a data, mas a gente vai usar o date aqui para fazer essa conversão, para isso aqui virar um tipo data mesmo. Então a gente tem diferença desse cara, que é o dia da eleição, para a data de filiação para as pessoas que se filiaram em 2018. Eu vou até tirar esse limite aqui. E é essa a nossa consulta. Ah, mais uma coisa, né? Eu não mudei aqui esse nome, não é mais tempo de filiado, é tempo filiado antes eleição. Vai ficar enorme isso aqui, né? Vou botar 2018 aqui. Sei lá, só para diferenciar. Mas assim, né, deu certo, funcionou. Aqui a gente tem em dias. E se a gente quisesse em meses, por exemplo, podemos fazer assim. Uma outra coisa que é interessante, gente, é a gente também poder usar o order by, né, como eu tinha mencionado. Então, por exemplo, ordenar por essa variável que a gente criou de maneira descendente. Então, vamos olhar os maiores. As pessoas que se distanciaram, provavelmente vai ser 1 de janeiro. Não sei se alguém se filiou em 1 de janeiro. Não, tá em meses. Ah, tá 9 meses. Acho que em dia é melhor, né? Porque em meses ele tá calculando absoluto de janeiro a outubro. Então não tá diferenciando quem se filiou em 16 de janeiro e quem se filiou em 6 de janeiro, por exemplo. Se a gente rodar a diferença em dias, isso vai aparecer melhor pra gente. Mais um aprendizado aqui, né? Tem que ficar ligado nesses detalhes. Agora sim, ele botou a galera do 1º de janeiro aqui como 279 dias antes da eleição. E você veja que são 290 mil. E se a gente fizer o contrário, se a gente ordenar de forma crescente? Vamos dar uma olhada. Olha que interessante. Ele nos dá números negativos. Por quê? Embora eu tivesse pensado na pergunta como, eu quero pensar, né? A minha referência é a data das eleições. Eu tava pensando em quem se filiou antes, mas teve gente que se filiou depois. Como eu filtrei, né? Aqui o year, né? Igual a 2018, vai ter gente que se filiou depois. Eu poderia, inclusive, adicionar uma outra cláusula aqui, ó, que é extraindo o mês e colocando o mês menor ou igual a 10, por exemplo. Aí a gente ainda tem, né, a galera do 31 de outubro, quer dizer, que se filiou em outubro, mas depois das eleições. Para ser fino mesmo, a gente ainda teria que filtrar o dia. Então, quem se filiou antes do dia 7 de outubro. Então, ano 2018 e mês anterior a outubro, anterior ou igual a outubro, dia anterior ao dia 7, que é o primeiro turno. Agora sim, ele deveria nos dar todo mundo que está antes ali do dia 7 de outubro de 2018. E de fato, ele nos deu 6 de outubro, então tem datas de filiação registradas como um dia antes do primeiro turno. Tem 62 mil pessoas que se enquadram aí nesse caso. Então, acho que esses exemplos, de fato, mostram pra gente que as funções de data, elas são úteis na prática, né? No contexto do banco, se você tem colunas do tipo date, que a gente tem aqui, inclusive algumas diferentes nesses dados, que torna muito poderosa a nossa análise. Uma outra aplicação que eu acho bem útil, e eu acho que eu conversei com a Karen Barbosa, uma seguidora aqui do canal, lá no Instagram, e ela estava precisando exportar uma base de dados muito grande. E ela precisava fragmentar isso em arquivos diferentes, usando consultas SQL. E a forma que ela encontrou, e que de fato me parece adequada, é extrair por períodos de tempo. Então vamos supor aqui no caso da filiação, né, se a gente quisesse fazer isso. A gente poderia, por exemplo, extrair arquivos, né, lotes desses dados por ano. Então, todo mundo que se filiou em 2018, todo mundo que se filiou em 2019 e assim por diante. Então, a gente conseguiria transformar uma base muito grande em vários arquivos e, o que é a melhor parte, com significado. Então, ao invés de você ter os dados perdidos, né, aí de várias formas, você extraiu em lotes que você entende, né, de que data até que data eles estão. Essas funções de datas e poder lidar com datas te ajuda até em um caso como esse. Eu resolvi trazer esse exemplo porque é um exemplo concreto, prático, enriquece aqui a nossa discussão. Se você já trabalhou com datas ou tinha curiosidade de como trabalhar, me conta aqui. Não se esquece de deixar sua dúvida, o seu comentário utilizando a hashtag SQL. Esse vídeo fica por aqui. Muito obrigada e até a próxima!